dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o professor Rodrigo com a minha fiel escudeira Elis. Hoje a gente vai ver como funciona a distribuição de corrente nos amp-ops. A gente vai ver a circulação de corrente num circuito com amp-op e quanto que o amp-op tem que fornecer na saída para que esse circuito funcione corretamente. Vamos ver então como que isso funciona. Segue para a aula. Distribuição de correntes no amp-op. Vamos verificar então como que é feita essa distribuição de corrente. Tenho aqui um circuito somador, tenho duas entradas. Esse circuito somador é o somador inversor, o sinal está entrando aqui na entrada inversora, e neste caso eu tenho o quê? Eu tenho uma resistência de carga. Vamos verificar como que funciona então a distribuição de correntes neste circuito. Estou utilizando aqui então alguns valores, eu estou definindo valores de resistência, no caso 1K, 1K e 1K, e a minha carga também vale 1K. Bom, a resistência de equalização, para que ela funcione corretamente, o que ela tem que ser? Quanto ela tem que valer? Ela tem que valer o paralelo dessas resistências aqui, ó. Paralelo de 1K com 1K com 1K vai dar o quê? Vai dar 1K dividido por 3. 1K dividido por 3. Resistências iguais, eu divido pelo número de resistências quando elas estão em paralelo. 1K dividido por 3 vai dar 333,333 ohms, né? Corrigindo aqui para um valor comercial, utilizo então 330 ohms, certo? E esse circuito então vai ser o circuito que a gente vai analisar como que funciona a distribuição das correntes. Aqui, pessoal, eu vou colocar então o valor de 1 volt e 1 volt. Vejam bem, eu estou colocando valores porque daí a gente calcula as correntes e fica mais fácil de entender esse processo, tá? Então aqui tendo 1 volt e 2 volts. Vamos analisar o circuito. O que eu tenho? Tenho corrente de 0 mA aqui, a gente sabe que a entrada do amp-op é de 0 mA, né? Por causa da corrente de entrada que é muito baixa. Se aqui eu tenho 0 mA, o que vai acontecer? Eu não tenho queda de tensão nessa resistência. Não tendo queda de tensão, esta tensão é igual à tensão deste ponto. Ou seja, aqui eu vou ter 0 volts. Pessoal, se aqui eu tenho 0 volts e eu tenho o curto virtual, aqui vai valer o quê? 0 volts também. Este nó aqui, ó, vai valer 0 volts. Aqui valendo 0 volts e aqui valendo 1, o que eu tenho? 1 volt daqui para cá. Aqui valendo 0 e aqui valendo 2, o que eu tenho? 2 volts sobre esta resistência, certo? Aí com essas tensões sobre cada uma das resistências, pela lei de Ohm, a gente consegue calcular a corrente. A corrente aqui vai ser de 1 mA, que é 1 volt sobre 1K, e aqui 2 mA, que é 2 volts sobre 1K. Vejam bem, aqui eu tenho um nó com duas correntes entrando, e aqui eu sei que a minha corrente tem que ser 0. A minha corrente aqui é 0, o que acontece? Essa corrente aqui tem que ser a soma dessas duas. A soma das correntes que entram é igual à soma das correntes que saem. Então essa corrente que vai estar nessa resistência aqui vai valer 3 mA. Pessoal, lei de Ohm agora. Se aqui é 3 mA, eu vou ter uma tensão neste sentido de 3 volts. O que quer dizer que eu ter uma tensão neste sentido de 3 volts? Quer dizer que este potencial, que este ponto está 3 volts acima deste ponto. No entanto, se eu estou definindo que aqui é 0 e eu falo que aqui está 3 volts acima, o que isso quer dizer? Que aqui tem que ter menos 3 volts. Ou seja, aqui neste ponto, que é a minha saída, o meu Vout, vai valer o quê? Menos 3 volts. E é o que a gente esperava, né? Por que é o que a gente esperava? Porque a gente tem aqui um somador inversor, e a fórmula do somador inversor é essa aqui, ó. O que acontece? Se eu tenho essa fórmula aqui do somador inversor, colocando 1K aqui, 1K aqui e 1K aqui, eu posso cortar todos eles depois e chego nessa fórmula final, onde a minha tensão de saída vai ser menos a soma das tensões de entrada. Ou seja, se eu somo as tensões de entrada, 1 mais 2, considerando esse menos, eu vou ter então o menos 3 volts na saída. Pessoal, se eu tenho menos 3 volts aqui, o que isso quer dizer? Que na verdade seria equivalente a dizer
nessa resistência, eu tenho 3 volts neste sentido. Se aqui eu tenho 3 volts neste sentido, eu vou ter o que então? Uma corrente neste sentido. Valendo quanto? Pela lei de Ohm, 3 dividido por 1K vai valer 3 mA neste sentido. Tá? Então é a corrente que a gente tem sobre a carga. Pessoal, vejam bem, se eu tenho uma corrente entrando neste nó de 3 mA, uma corrente entrando neste nó de 3 mA, o que vai acontecer então? Eu tenho aqui a soma das correntes neste nó tem que ser igual a 0. O que isso significa? Significa que se eu chamar esta corrente aqui, ó, tá, de IO, essa corrente aqui de IF e essa corrente de IL, tá, todas elas entrando aqui no nó, o que acontece? Aqui, IO. Todas elas, a soma de todas elas teria que dar 0. Ou seja, se essa corrente aqui vale 3 e essa corrente vale 3, então essa corrente aqui, se eu chamar ela de IO, saída do amp-op, teria que valer o quê? Menos 6, para que essa igualdade se mantenha. O que significa dizer que essa corrente vale menos 6? Significa que eu tenho uma corrente nesse sentido igual a 6 mA, ou seja, eu tenho corrente entrando no amp-op igual a 6 mA. Bom, é importante ressaltar aqui que essa corrente que está entrando no amp-op, na verdade, é uma corrente fornecida pela tensão aqui negativa, tá? Então é uma corrente fornecida aqui pela fonte negativa, e dizer que tem uma corrente entrando no amp-op é equivalente a falar que o amp-op está fornecendo uma corrente de menos 6 mA, ou seja, uma corrente de saída de menos 6 mA. É importante ressaltar que às vezes existe confusão, achar que quando a gente fala que o amp-op está recebendo corrente, que é o resto do circuito que está gerando essa corrente. Lembre-se que não, tá? A gente tem alimentação aqui, e é essa alimentação que faz com que o amp-op forneça corrente na saída, que pode ser no sentido de entrada ou de saída. Se for positiva, é uma corrente então saindo. Se for negativa, é uma corrente então entrando, tá? E o amp-op ele tem que fornecer essa corrente para quê? Para que isso aqui aconteça e isso aqui aconteça, e lei de Ohm e lei de Kirchhoff seja obedecida em todo o circuito, tá? Esse é o funcionamento do amp-op. O amp-op então ele tem que fornecer uma corrente de maneira que lei de Kirchhoff e lei de Ohm seja obedecida em todo o circuito. Isso acontecendo, o que acontece então? Eu tenho aqui essa corrente que a gente está chamando de 6 mA, que é a corrente de saída, tá? Corrente de fornecimento aqui do amp-op, e daí eu vou ter as tensões obedecendo as fórmulas que a gente já estudou. Se o amp-op não conseguir fornecer essa corrente, essas fórmulas vão para as cucuia. Por quê? Porque aqui não vai ter mais 3 mA, aqui não vai ter mais 3 mA, e assim sucessivamente. Certo? Pessoal, agora a gente vai analisar com uma variação aqui, ó. Eu fiz a troca dessa tensão aqui. Tem menos 2 volts. O que vai acontecer? Novamente aqui não tem corrente, aqui a tensão é 0. Curto virtual, a tensão aqui é 0. Lembrando que essa questão do curto virtual, ela só vai acontecer se o amp-op fornecer a corrente necessária para que lei de Ohm e lei de Kirchhoff seja obedecida em todo o circuito, tá? Então vamos lá. Sendo aqui 0 volts, o que eu vou ter? 1 volt para cá, e aqui sendo menos 2, eu teria menos 2 volts para cá, que é equivalente a falar que eu tenho 2 volts para cá, tá? Então eu tenho 1 volt neste sentido, menos 2 volts neste sentido. Pessoal, 1 volt nesse sentido vai me gerar uma corrente aqui, e menos 2 volts nesse sentido vai me gerar uma corrente de 2 mA neste sentido aqui. Tá aqui então as correntes, né? 1 mA neste sentido, menos 2 mA nesse sentido. Aqui não tem corrente, neste nó está entrando 1 mA, saindo 2. O que acontece? Aqui então tem que entrar 1 mA para obedecer a lei de Kirchhoff. 1 mais 1 igual a 2. E é isso que a gente vai ter, 1 mA neste sentido. Lei de Ohm nessa resistência vai gerar então uma tensão neste sentido de 1 volt. Ou seja, essa aqui vale 0 volts, aqui está 1 volt acima deste potencial. Tá? Então aqui é 1 volt
acima deste potencial, que é o terra. Ou seja, a minha tensão de saída vai valer 1 volt, que é a tensão neste ponto aqui. Certo? Então tá ali 1 volt. E novamente, a fórmula do somador inversor, o que a gente tem? A gente tem a soma das entradas e a parte que inverte. Somando as duas daria menos 1. O negativo aqui, menos 1, vira 1. Tá? Então tá aqui 1 volt na saída. Este 1 volt na saída vai gerar uma corrente nesse sentido de 1 mA. Olhem só, corrente saindo deste nó, corrente saindo deste nó. Eu vou ter que ter o que então? Uma corrente entrando neste nó de 2 mA. Então está aqui a corrente de 2 mA. E com isso a gente tem a tensão de saída, chamada de I0 do ampiop. Tá? Essa corrente de saída do ampiop, ela tem que obedecer, o ampiop tem que conseguir fornecer essa corrente. Para quê? Para que aqui tenha 1 mA, aqui tenha 1 mA e obedeça toda a parte que eu comentei de lei de Kirchhoff e lei de Ohm. Se esse cara não conseguir fornecer essa corrente necessária, aqui não vai ser 1 mA, já não vai ser 1 volt, quer dizer, esse circuito não vai funcionar conforme a gente previa por esta fórmula aqui. Certo? E para finalizar, a gente vai ver um último exemplo, onde eu tenho as duas entradas negativas agora, pessoal. Tá? Essas duas entradas negativas vai acontecer o quê? Eu tenho menos 1 volt aqui, ou seja, seria equivalente a ter 1 volt nesse sentido, 2 volts neste sentido. Se é menos 1 volt aqui, então eu vou ter uma corrente de 1 mA nesse sentido e de 2 mA neste sentido. Tá ali, 1 mA e 2 mA. Neste nó, novamente, está saindo essas correntes, então tem que entrar aqui o quê? 3 mA. Né? E é o que vai acontecer, 3 mA, 3 mA, lei de Ohm nessa resistência, me gera então uma tensão de 3 volts neste sentido. 3 volts nesse sentido quer dizer o quê? Que este ponto está com potencial de 3 volts acima desse. Se aqui vale 0, então aqui vale 3 volts. Então minha tensão de saída vai valer quanto? Daqui para cá vai valer 3 volts. Novamente, utilizando a fórmula do somador inversor, se a gente pega as duas entradas e soma, né, vai dar 3 menos 3, com esse menos vira mais 3. 3 volts aqui, eu vou ter uma corrente de 3 mA. Novamente, saindo 3 mA e saindo 3 mA, eu preciso que o ampiop forneça quanto? 6 mA. Então o meu ampiop tem que fornecer 6 mA para que este circuito funcione corretamente. Então meu IO vale 6 mA. Pessoal, para finalizar então, eu voltei aqui com os valores genéricos, tá? E o que acontece? Conforme vocês observaram, essa corrente aqui, IO, ela é dada pelo quê? Pela soma de IF mais IL. É a corrente da carga mais a corrente de feedback. Então IO tem que obedecer essa fórmula aqui, ó. O valor do IO é calculado por essa fórmula aqui. Beleza. Pessoal, o que acontece é, para que o circuito funcione corretamente, para que as correntes, para que eu tenha correntes aqui no sentido correto, para que eu tenha esses valores aqui e as tensões todas que a gente viu nos exemplos acima, tá? Eu tenho que ter um ampiop que tenha capacidade de fornecer o IO necessário para alimentar o meu circuito. Ou seja, o ampiop ele precisa ter a capacidade de fornecer a corrente necessária, né? O que isso acontece então? Essa corrente aqui, IO, tá? É o valor calculado. Esse valor ele é definido um valor máximo que cada ampiop pode fornecer, tá? Então o IO máximo que cada ampiop pode fornecer, isso é informado no datasheet de cada componente. Isso é uma característica construtiva. E cada componente vai ter um limite do IO máximo que ele pode fornecer, tá? Esse IO máximo é chamado também de IOS, a sigla inglesa IOS. IOS seria a corrente de curto-circuito de saída. O que é a corrente de curto-circuito de saída? É a corrente máxima que o meu ampiop pode fornecer, a corrente de curto que o meu ampiop poderia fornecer. Cada ampiop tem um limite. Por exemplo, o 741, o IOS é de 25 mA. Tá? Outros ampiops, tem ampiop que fornece até 40 mA, até 100 mA, depende do ampiop. Então, dependendo do circuito, digamos que você coloca uma carga aqui e vai puxar mais do que 25 mA,
esse circuito não vai funcionar corretamente. Por quê? Porque se aqui puxa mais de que 25 mA, somado ao que tem que ter aqui no RF, né? O que teria que ter no meu I.O.? Meu I.O. tinha que ser mais do que 25 mA. Se o 741 fornece esse máximo, o que acontece? O circuito não vai funcionar corretamente. Eu não vou ter 25 mA aqui, não vou ter a tensão desejada, a tensão que eu preciso neste cara, não vou ter aqui a tensão que eu preciso nesse cara, e assim sucessivamente. Então o circuito deixa de funcionar. Então uma característica importante na montagem dos circuitos, o que é? Você vai fazer os cálculos, tá? Todos os cálculos belezinha, e depois você tem que ver qual que é a corrente que seria puxada aqui pelo amp-op, qual a corrente que o amp-op precisa fornecer para o seu circuito, tá? E consultar o datasheet e ver se aquele datasheet fornece aquela corrente. Porque se não fornecer, ele não vai funcionar corretamente. Tranquilo, pessoal? Pessoal, com isso a gente finaliza então a videoaula de hoje. A gente viu distribuição de correntes nos amp-ops, viu como que a corrente circula em um circuito com amplificadores operacionais e quanto que o amp-op precisa fornecer na saída para o circuito funcionar corretamente. A gente viu que tem um limite, que cada amp-op pode fornecer até um limite aí de corrente, e a gente viu então que dependendo desse limite o circuito funcionaria corretamente ou não. Tendo alguma dúvida, posta aqui embaixo que eu respondo. Até a próxima!